Vamos tratar agora um pouquinho mais, né, com um olhar mais atento a alguns números e ao comportamento dos governos no que se refere à sua atuação na economia. Desde o seu nascimento, as modernas sociedades de mercado têm nos entes estatais vetores importantes para a constituição de novos mercados, para a estruturação desses mercados, para o próprio desenvolvimento das atividades privadas. Com o passar do tempo, as funções que os estados foram assumindo em todos os seus níveis cresceram, dada a própria complexidade das novas sociedades urbanas, industriais, em que os indivíduos não estão mais protegidos pelos elos da tradição, pelos elos familiares em comunidades rurais. A população urbana depende dos vínculos de assalariamento, depende da possibilidade da produção de bens e serviços para venda em mercados, e os indivíduos tornam-se sujeitos à instabilidade intrínseca das economias de mercado. Com a constituição de democracias de massa, esses indivíduos passam a ter a possibilidade de manifestar o desejo por segurança por meio do voto. Toda essa complexidade, aspectos geopolíticos como as guerras na primeira metade do século XX e o medo do avanço do comunismo na segunda metade do século XX, foram transformando a atuação estatal de forma definitiva. A instabilidade econômica também gerou regulação de vários setores. Então vamos olhar um pouco para alguns grandes números que indicam essas transformações. Comecemos com o fato de que no final do século XIX, início do século XX, no auge da etapa de expansão da Revolução Industrial, com contornos muito mais liberais do que nos dias atuais, os principais países daquela época tinham tipicamente estados que gastavam, em tempos de paz, menos do que 10% do PIB. O gasto social com educação, com saúde, com seguridade era ainda menor. Então o Estado não tinha a exigência, por força de lei, de garantir uma rede de proteção social. Isso foi se transformando. Se nós formos olhar os dados mais recentes disponibilizados na nossa fonte, que pega dados da OCDE, o Our World in Data, que é um site que eu recomendo bastante, que tem muita credibilidade porque utiliza as fontes e as análises de forma muito correta, vocês vão observar um incremento no gasto como um todo, e esse gasto envolve também pagamento de juros sobre dívida, mas fundamentalmente do gasto social. E lá nas duas últimas colunas nós temos as variações do gasto total destes países aqui destacados, para os quais nós tínhamos dados lá no final do século XIX, e fundamentalmente a expansão da dimensão social do gasto. Então, para todos os países que nós temos dados, nós vamos observar um crescimento do gasto público que reflete a ampliação das atividades dos estados, independentemente do perfil do país, se é um país mais liberal, se é um país mais intervencionista. Aqui nós observamos as quatro principais economias capitalistas deste período, particularmente no mundo ocidental, e também o Japão, que é um país de industrialização tardia, mas que vai incorporar as instituições de mercado típicas, com exceção da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, quando o gasto público realmente dá um salto. Mesmo tirando esses pontos, esses outliers, se observa a tendência ao crescimento ao longo do tempo do gasto público. Esse é o gasto total, que envolve inclusive pagamento de juros, e mesmo países liberais acabam tendo uma proporção do gasto bastante alta com respeito ao PIB, o gasto governamental. Agora, o componente específico que reflete as transformações na atuação estatal por meio da provisão de uma ampla rede de proteção social está no gasto social, que é o que nós veremos na sequência. Aqui nós temos uma amostra ampliada de países, com informações desde o final do século XIX até recentemente, dessa dimensão social dos gastos. Em alguns países, na Suécia, na Itália, na França, esse gasto excede 1/4 do PIB, na Alemanha, e reflete o quê? Aquisição de bens e serviços que garantem a provisão de redes universais e públicas de saúde, de educação, dentre outras atividades. Então, para poder fazer com que os serviços de saúde funcionem, eu preciso remunerar os profissionais da área da saúde, os médicos, os enfermeiros e outros profissionais. Eu tenho que manter a estrutura física
dos equipamentos de saúde, pagar a conta de luz, a conta de água, comprar remédios, comprar equipamentos, tudo isso é o gasto público para viabilizar aquela função. A mesma coisa para a educação e para outras áreas. Outros países têm volumes de gasto menor, alguns inclusive têm um gasto proporcionalmente ao PIB baixo, porque tem uma baixa densidade populacional, a despeito de ter serviços universais de alta qualidade. É o caso do Canadá, por exemplo. Aqui, também com base nos dados na fonte primária OCDE, nós vamos trazer alguns dados atualizados do relatório anual Government at Glance, que pega só os dados dos países da OCDE. Vocês podem observar o gasto per capita, em paridade de poder de compra. Nós não explicamos ainda detalhadamente como é que é a mensuração em paridade de poder de compra, mas só para dizer que são com preços médios internacionais em dólares, que é a melhor forma de comparar PIBs, níveis de atividade e gastos entre as economias em moeda internacional, em dólares, mas a preços médios equivalentes. Então nós vamos observar, a Noruega é um país com um gasto per capita bastante elevado, é um líder em IDH e com redes públicas de acesso à educação, saúde e proteção social, o que não impede um setor privado altamente dinâmico, há uma complementariedade muito grande. Os Estados Unidos, que tem um gasto abaixo da Noruega, mas acima do Reino Unido. A Polônia, que é um país de renda intermediária. Nós não temos dados do Brasil nessa base, o Brasil não pertence à OCDE, então a OCDE tem o levantamento dos seus países e de alguns países. Então o Brasil tem algumas estatísticas na OCDE e outras não. A Colômbia, que atualmente faz parte da OCDE, tem esse dado, e algumas estimativas sugerem que o dado do Brasil está entre a Colômbia e a Polônia, um pouquinho mais perto da Colômbia. E a Índia, que tem uma população de mais de 1 bilhão de habitantes, 1,2 bilhão de habitantes, e que tem um gasto per capita bastante menor. Duas fontes importantes para estudos fiscais, para perceber a atuação dos governos. Nós temos o monitor fiscal do FMI, que é um relatório semestral que está mais preocupado com o desempenho fiscal, nível de endividamento bruto, líquido, a situação corrente de gastos, menos receitas, e aí eu tenho dados para um conjunto mais amplo de países. A OCDE faz um estudo mais minucioso, se olha no detalhe que tipo de gasto. Também são estudos temáticos, sobre a eficiência do gasto público, a importância de constituir complementariedades eficientes, porque a perspectiva que existe aqui, que não existe uma dicotomia entre estados e mercados. Existem países desenvolvidos que têm a provisão eficiente de serviços públicos e também empresas competitivas, mercados dinâmicos. É isso o que, ao fim e ao cabo, parece ser o segredo do sucesso, pois os dados no Government at Glance são mais detalhados, porém, para o número menor de países, são os países da OCDE, e para alguns indicadores, alguns outros países, entre eles o Brasil. Com base nesse estudo da OCDE, por exemplo, nós podemos ver como se distribuem os gastos públicos. É importante lembrar que, por caso do Brasil, tanto o IBGE quanto o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, reproduz metodologias equivalentes e que têm dados comparáveis. Recentemente foi feita uma radiografia grande de toda a função do Estado nos seus 3 níveis no Brasil, o que gasta, quanto gasta, comparativamente aí ao resto do mundo. Pois bem, aqui nós podemos ver por funções, e podemos ver que há uma diferença muito grande. Há países que gastam mais, por exemplo, na parte de defesa e menos na parte social. Há outros que optam por ampliar o gasto social e menor gasto na área de defesa. Então nós temos as divisões entre os serviços públicos gerais, defesa, manutenção da ordem pública e da segurança, a parte econômica, proteção ao meio ambiente, que é algo que vai ganhando importância, habitação, saúde, a parte de recreação, cultura e religião, educação e proteção social, que em geral, com proporção do PIB, tende a ser um dos componentes mais importantes, é o mais importante do gasto, como proporção do PIB, na média dos países da OCDE. Então, vocês podem depois pegar esta publicação, que está disponível, o seu PDF, analisar e fazer comparações. E para quem quiser posicionar o Brasil, eu recomendo fortemente os estudos, por exemplo, do IPEA, da radiografia do Estado no Brasil.
podemos observar uma estatística semelhante que está mostrando a distribuição do gasto público por áreas de despesa. Então, o consumo intermediário, a remuneração de empregados, para provisão, são atividades intensivas em trabalho, segurança pública depende fundamentalmente da existência de servidores da área de segurança, saúde, educação, que são atividades em que os estados têm atuado fortemente, são intensivas em emprego. Então existe isso, a remuneração, subsídios, pagamentos de juros, benefícios sociais, outras despesas e investimentos. Então nós temos os dados do Brasil, nós vamos destacar aqui algumas comparações do Brasil com a média da OCDE na próxima tabela. Então, se nós observarmos no caso do Brasil, ele se destaca em alguns aspectos, quer dizer, o gasto, a distribuição do gasto no que se refere à remuneração dos funcionários públicos, no caso do Brasil, é até um pouquinho menor do que na média da OCDE. Lembrando que serviços são intensivos em pessoas e para garantir serviços públicos eu preciso de servidores públicos. O gasto de subsídios no total dos gastos está abaixo, porém os gastos com pagamentos de juros equivalem ao dobro da média dos países da OCDE. E os gastos com capital, a infraestrutura que os governos produzem, física inclusive, é também praticamente um terço da média da OCDE, comparativamente ao total do gasto governamental. Então, aí vocês podem ter uma forma de comparação. Quer dizer, do ponto de vista de pagamento dos servidores é muito próximo à média, um pouquinho abaixo, subsídios um pouco menos, gastos com juros muito mais e investimentos também muito menos. É importante observar que a política econômica ela envolve a formulação de objetivos que genericamente, basicamente todos vão concordar, ninguém haverá de discordar que o ideal para o país é manter o máximo de ocupação possível da sua força de trabalho, dos seus recursos, sem gerar pressão inflacionária. Assim como, particularmente para países como o Brasil, que não são emissores de moedas conversíveis internacionalmente, se vocês quiserem saber mais o que isso significa, eu vou deixar depois os links e referências para outros módulos e aulas de cursos que eu trabalho aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que detalham esse tipo de questão, tudo como é que funciona o mercado cambial, como é que funciona essa questão do setor externo, detalhes sobre o balanço de pagamentos que não cabem nas 20 horas aqui que nós temos para trabalhar. Mas o fato é que o equilíbrio externo envolve manter um resultado em conta corrente que não gere, por exemplo, trajetórias insustentáveis de endividamento. E a manutenção da taxa de câmbio, que para pequenas economias abertas como o Brasil, que não tem moedas conversíveis internacionalmente, que os outros não usam as nossas moedas para os contratos comerciais e financeiros internacionais, dos outros agentes econômicos de outros países, a taxa de câmbio é um preço fundamental. A flutuação do preço do dólar, que é a moeda na qual nós usamos os nossos contratos internacionais, na sua imensa maioria, isso é definidor para o desempenho da nossa economia e essas flutuações podem gerar dificuldades. Então, manter alguma estabilidade é importante. E essa política econômica, por vezes, dependem de um contexto de implementação que envolve se a economia é mais ou menos aberta comercial e financeiramente e como é que em momentos de expansão da economia nós somos puxados e em momentos de contração nós somos também atingidos negativamente. Dependendo dos canais de transmissão desses choques, as nossas economias são mais ou menos afetadas. A qualidade de nossas instituições públicas e privadas, se a situação macroeconômica prévia é de maior solidez ou menor solidez, e esses objetivos às vezes são contraditórios. Eu quero estabilizar a inflação, por exemplo, aumento a taxa de juros. Se eu aumento a taxa de juros, eu posso valorizar minha moeda. A valorização da moeda pode piorar o resultado em conta corrente e gerar desemprego numa crise ali adiante. Então é um pouco a ideia do cobertor curto. Nem sempre nós conseguimos manter a convergência de todas essas variáveis numa boa situação. Tem um elemento de arte, tem um elemento de estrutura, tem um elemento de sorte, porque nós não controlamos as variáveis externas, particularmente economias como o Brasil. Como eu havia dito, às vezes a busca de um certo objetivo piora a outra situação, um cobertor curto. Eu quero combater a inflação, mas isso pode gerar um mix de políticas que aumenta o desemprego. Eu quero combater o desemprego, isso pode gerar um mix de política que pressiona a aceleração inflacionária. Eu posso tentar combater a inflação com uma política de elevação de juros, isso afeta o preço do dólar,
porque os dólares vão entrar no Brasil para explorar os diferenciais de juros, para pegar o exemplo do Brasil, e a nossa moeda vai ficar valorizada, o que pode piorar os resultados das contas externas, porque é mais barato gastar lá fora e mais caro, né, para quem vem de fora gastar aqui dentro. E, por sua vez, esse processo de deterioração das contas externas, que torna, né, mais competitivo comprar produtos lá fora do que vendê-los, cria problemas outros, né, problemas, por exemplo, fiscais, né, pelo custo associado a uma política de juros elevados. Tem que pagar esses juros, tem que às vezes me endividar para pagar esses juros, né. A entrada de dólares excessiva pode gerar necessidade de esterilização, de emitir dívida para amortecer esse impacto. Isso também tem uma influência sobre a trajetória da dívida pública, dentre outros fatores. Então, nem sempre a resolução de um problema macroeconômico, por mais meritória que seja essa resolução, é neutra frente a outras dimensões. E sempre é um mix. Às vezes nós ouvimos falar que esta política é correta, a outra é errada no debate público, no debate político, né, nas disputas políticas que nós observamos nas mais diversas sociedades. Mas o fato, né, é que um olhar mais objetivo sobre esses temas mostra que toda escolha de mix de política econômica tem custos e tem benefícios, e tem cumulatividades. Às vezes os benefícios vêm no curto prazo e os custos aparecem ali adiante, e isso é algo que é uma característica do fato de que nós lidamos com sociedades, com uma ciência social, em que os indivíduos reagem aos estímulos de política econômica, aos estímulos macroeconômicos. Eu não estou trabalhando em laboratórios, em situações controladas de temperatura e pressão, em que todas as outras variáveis que podem afetar o fenômeno em tela são passíveis de algum tipo de controle. A sociedade é dinâmica, e o comportamento dos indivíduos não necessariamente é sempre passível de controle, ou o controle de algumas variáveis gera descontrole em outras variáveis. A política monetária em condições normais é feita pelo controle da taxa básica de juros. Ao mexer na taxa básica de juros para cima ou para baixo, afeta as taxas de mercado, as expectativas dos agentes, o preço dos ativos financeiros, a disposição dos bancos de ofertarem crédito a que preço, o preço da nossa moeda sobre a outra moeda, e isso afeta o lado real da economia, a oferta e a demanda por bens, que lá na ponta, né, acabam afetando os preços. Eu posso elevar a taxa de juros para tornar o crédito mais caro, para reduzir, né, o efeito riqueza, o estoque dos ativos financeiros, e tentar estimular com que os agentes gastem menos. Isso reduz a pressão inflacionária. A elevação da taxa de juros pode valorizar a nossa moeda e tornar os preços importados mais baratos. A queda da taxa de juros pode gerar os efeitos contrários. A situação da estrutura econômica e os choques externos e outras variáveis de política, como política fiscal, vão afetar a eficiência da política monetária. Por isso que nós falamos em canais de transmissão. Em alguns países, alguns canais são mais eficientes do que outros canais. Nos últimos anos no Brasil, o canal mais forte, no fundo, é a taxa de câmbio. Quase 1/3, segundo alguns estudos, né, inclusive do próprio Banco Central, nos relatórios de estabilidade financeira e os relatórios sobre a inflação que o Banco Central produz, né, em muitos momentos, o canal através do qual os preços caem aumenta a taxa de juros, né, a nossa moeda ganha valor e isso gera preços importados mais baratos e ajuda a conter a inflação. Então esse tem sido um mecanismo recorrente, manter o real forte como uma forma de estabilizar a nossa inflação. Em outros países, outros canais são mais poderosos. Na sua operacionalidade, a política monetária no Brasil e na maior parte dos países hoje envolve o Banco Central tentando afetar o chamado mercado interbancário. O que é o mercado interbancário? Os bancos que têm dinheiro sobrando emprestando dinheiro para os bancos que têm dinheiro faltando. E se forma uma taxa de juros, que no caso do Brasil é a taxa do certificado de depósito interbancários. Na Inglaterra é a LIBOR, em Nova York é a Prime Rate. São taxas primárias do mercado e são taxas primárias porque as demais taxas se referem a partir dessas. Se um banco empresta a outro banco a 5% ao ano, quando vai emprestar para um cliente, mesmo um bom cliente, e numa grande quantidade, vai emprestar por uma taxa que é acima de 5%, né? Porque emprestar dinheiro para um outro banco, em geral no mercado interbancário com garantias, é uma operação de menor risco e de maior liquidez. Então o que o Banco Central faz é olhar como é que está o interbancário,
Se a meta da Selic, para poder manter a inflação dentro da meta, né, essa taxa meta da Selic está acima da taxa do interbancário, o banco, porque tem dinheiro demais no interbancário, o Banco Central vai entrar vendendo títulos a uma taxa de juros maior, tirando essa liquidez de circulação. Se ao contrário, se o Banco Central quer uma taxa menor do que aquela que está no interbancário, ele entra oferecendo dinheiro mais barato do que os bancos estão emprestando um para os outros. Com isso se mexe na taxa privada básica, que vai afetar a taxa dos clientes, pessoas físicas e pessoas jurídicas, nos distintos produtos com distintos níveis de liquidez e riscos de crédito. De novo, se vocês quiserem detalhamento sobre isso, eu vou passar os links lá de outros cursos cujas aulas já estão gravadas, já estão prontas, para quem quiser se aprofundar. Esse desenho estilizado do setor público nos lembra que o setor público, nos seus 3 níveis, atua por meio dos entes diretamente vinculados ao Estado, por atividades empresariais, financeiras e não financeiras, de empresas estatais ou de bancos públicos. O próprio Banco Central tem uma atuação que tem um efeito extremamente poderoso sobre a economia. E tanto no Brasil como em outros países, essa atuação pode ser mais ou menos eficiente no sentido de atingir os objetivos estabelecidos pela sociedade por meio do setor público a um custo eficiente, com baixos níveis de endividamento ou com níveis de endividamento que não gerem pressões sobre a economia. Muitos países usam da dívida pública, porém, se as taxas de juros são menores do que o crescimento de longo prazo da economia, o que importa é que a relação dívida-PIB não sobe ou tende a cair. Em alguns momentos excepcionais, guerras, cataclismas, pandemias, como nós estamos vivendo, os estados gastam, a dívida pública sobe, mas se essa tendência de longo prazo do crescimento real ser maior do que da taxa de juros para pagar a dívida acontecer, a trajetória posterior é declinante. Então, a forma do gasto, a eficiência do gasto e a forma de financiamento estão na base da política fiscal, que concretamente o Estado vai ter sua política setorial para vários segmentos. Tem uma política agrícola que usa ferramentas fiscais do gasto público por meio de subsídios, de programas de financiamento. Na área industrial, na área de incentivar o setor de serviços, na área de saúde, na área de educação. Tudo isso envolve gasto, envolve orçamento, envolve financiamento. E é por aí que a política fiscal acaba concretamente ganhando vida. E nós vamos ver exemplos dessa política em ação no caso do Brasil e no caso de outros países e olhar os efeitos disso em termos de endividamento e resultados fiscais.